essa crise do Estado é encarada principalmente pelo sociólogo Brasílio Salum, que é um dos principais que eu uso, mas também pelo cientista político Bolívar Lamounier, em entender que o Brasil, no fim da ditadura militar, estava mudando muito dos seus pilares. Se o Brasil, desde a década de 30, estaria passando, claro que com particularidades que passavam o tempo, mas uma esfera geral, a gente passava desde a década de 30 em um contexto que o Brasil era chefiado em um regime sempre de cima para baixo, com pouca importância da sociedade civil e mais de quem estava assumindo o poder, assim como também o Estado controlando a economia. Tudo isso a gente fazia décadas. Esse modelo não estava se sustentando mais. Muito também porque esse modelo de desenvolvimento econômico, de Estado controlando a economia e a sociedade, era muito derivado de todo um sistema de empréstimos internacionais que financiavam um monte de governos e também o regime militar de 64 e 85. Então, a gente tinha todo um esquema que possibilitava esse modelo estatal de acontecer. O problema é que com as crises do petróleo de 73 e de 79, assim como as mudanças de políticas econômicas em um perfil mais liberal conservador que a gente vai ter nos Estados Unidos do Reagan e da Thatcher na Inglaterra, vão fazer toda uma mudança desse sistema de financiamento e também vão ajudar a aprofundar um pouco dessas questões de mudanças que estavam acontecendo entre as décadas de 70 e 80. O Brasil, como economia emergente que era, muito dependente desse dinheiro, vai sentir muito a pressão de não ter mais esse financiamento e vai sentir como esse modelo de Estado não vai ser mais possível. Então é bem doido pensar que a gente tem todo um contexto que vigorou por anos e que claro, não vai ser do dia para a noite, mas com o tempo vai parando de funcionar. Então, essa crise do Estado vai ser encarada por vários grupos diferentes, internacionalmente e também nacionalmente, mas também vai colocar muitas questões que o Collor depois irá dialogar. E a principal noção que a gente tem que ter nisso é que essas mudanças de ventos, de entender que o Estado brasileiro estava mudando e que a sociedade estava sentindo os reflexos dessa falência estatal com maus serviços públicos, com crise econômica, com a inflação acontecendo em virtude dos governos militares tentarem resolver a crise do financiamento, continuando a emitir moeda. Tudo isso vai fazer com que catalisa-se, ou seja, acelera-se muito dos processos que vão tornar o Collor possível. E também todas as pressões em cima de uma abertura de Estado, de um favorecimento a um tipo de Estado capitalista, liberal, também toda a pressão que vai se instalar no comecinho da globalização. São muitos processos bem interessantes, mas é bom de entender todo esse contexto que está rolando para ver que o Collor, como diria o Marx, não é um raio em um céu sem nuvens, vamos dizer assim, não veio do nada. Bom, nesse contexto muito louco, a gente vai ter a redemocratização, os presidentes militares, com foco para o Geisel e para o Figueiredo, vão acabar aumentando esse processo de redemocratização, vai ficar na mão do Tancredo Neves, que vai fazer uma grande negociação política para fazer com que os civis estejam no poder, mas também, claro, com muitas concessões, com muito aceno de mão para os militares. A gente vai ter uma redemocratização que foi bastante generosa com os militares, e tudo isso vai cair na mão do Sarney quando o Tancredo Neves morre em 1985. O Sarney, e é importante frisar isso, era um cara que, além do fato de não ter capitaneado essas negociações políticas da redemocratização, como o Tancredo fez, ele ainda era extremamente atrelado à ditadura militar. Ele tinha sido presidente do PDS, o Partido Democrático Social, que é o sucessor da Arena, que era o partido da ditadura militar, e o Sarney estava lá. Quando se abriu os partidos políticos, era o Sarney que estava capitaneando esse momento de multipartidarismo que os militares estavam encarando. Depois ele vai brigar com os militares e vai se juntar ao Tancredo. Mas é bom da gente entender como é que essa galera simplesmente briga. Então é bom entender essas questões. E para entender também que tem uma continuidade. Até porque o Sarney ele vai precisar receber as negociações que o Tancredo fez e também vai precisar negociar as questões econômicas, já que o Brasil precisava tomar uma decisão para resolver a crise que a gente estava vivendo. Não dava mais para
não era mais sustentável, com inflação que chegava a 3 dígitos ao fim de cada ano, a gente caminhando para uma moratória sem cumprir os pagamentos internacionais, juros altíssimos, desemprego em alta, recessão na economia. Era uma bagunça na década de 80, que vai ser encarada por muitos historiadores econômicos como a década perdida. Então, era um Brasil bastante complicado e que, de tão complicado estava, de tanta crise que estava enfrentando, como eu disse, muitos grupos estão querendo assumir o governo para ver de fazer um direcionamento para o Brasil ir. Só que essa visão tem que caber também, galera, que ela é um pouco catastrofista. Afinal de contas, por mais que as questões das crises estavam acontecendo, o Brasil também estava tendo bastante direcionamento a uma redemocratização. E o melhor exemplo disso é a Constituição de 1988. É muito bom lembrar disso, porque a Constituição não é simplesmente um momento que a gente vai ter os direitos sociais na Constituição, pela primeira vez. Os direitos da cidadania, os direitos sociais como saúde e educação, o Estado assumindo cada vez mais responsabilidades. A Constituição de 88 também tem que ser encarada num momento em que as forças políticas deixam de ser apenas as de cima e comecem a ser principalmente as de baixo, com uma grande movimentação da sociedade civil querendo fazer artigos na Constituição. A Constituição ser a Constituição cidadã não é simplesmente pelos direitos, mas também pelo fruto de grupos de pressão que estão ali colocando sua voz na lei máxima do Brasil. Então, é muito válido mostrar esse novo paradigma que está sendo de baixo para cima, porque isso vai ser algo muito característico da nossa nova república e também vai ter um resultado na mobilização de forças sociais civis quando o Collor começar a sofrer o processo de impeachment. Bom, isso aqui é um panorama geral para a gente entender, e eu não vou me estender muito por causa do tempo da live, não quero cansar vocês. Mas só para a gente entender que, ao mesmo tempo que nós temos mudanças internacionais, um cenário de crise internamente, a gente também tem toda uma reorganização das forças sociais que agora estão cada vez mais democratizantes. Uma força horizontalizada, de baixo para cima, querendo seu lugar ao sol. E isso, depois de uma ditadura militar, tem um grande efeito simbólico na cultura política do país. É a cultura da gente começar a ter mais importância para associações de bairro, para ONGs, para sociedades civis que representam classes ou grupos de interesse. E tudo isso vai estar muito ativo quando o Collor chegar no poder.